Leitura do livro Aveluz, João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. A dor. Melquisedeque era um personagem bíblico envolvido, por assim dizer, em certos mistérios, principalmente quanto ao seu nascimento, do qual não tinha a genealogia. De certo modo, tais coisas eram comuns no Oriente. Ele foi um rei chamado da justiça e, como tal, alcançou a posição de sacerdote pelos seus elevados conceitos da vida e pela vida honesta e sábia que levava. Escreveu muita coisa que poderia colocá-lo em destaque nos dias presentes. No entanto, o que existia dele na biblioteca da Babilônia foi queimado por mãos inescrupulosas por acharem que ele era da linguagem dos bruxos. Certo de que Melquisedeque era uma interrogação para os que duvidavam das coisas espirituais, pelas características dos seus fenômenos e pela sabedoria, que nunca esquecera a justiça, o apóstolo Tomé encantava-se com essa personagem. Surgiam na sua mente alguns laifos de dúvidas acerca do nascimento do rei, com o nascimento de Jesus, que era filho de Maria, mas não tinha José como pai. E Tomé começou a justificar o aparecimento de Melquisedeque, sem que seus pais fossem citados. Deveria ter surgido por obra e graça de Deus, pelo homem que era, um grande profeta, um rei justo, um sacerdote que os céus enviaram para a antiga Jerusalém. Tomé ascendia nos conhecimentos a cada dia. Porém, a sua fé nas coisas transcendentais não conseguia a firmeza necessária, sendo-lhe indispensável o raciocínio. Ele se esforçava para crer sem examinar, mas algo interior o advertia de que nascemos com os olhos para verificar por onde devemos passar, apoiando os pés no chão sem perigo. E raciocinava: Deus verdadeiramente nos ajuda, mas nos dá meios para andarmos por nós mesmos, para que não fiquemos inúteis dentro da criação. A razão, de certa maneira, exige provas da fé cega. Dídimo escutava da boca de muitos profetas que conhecia, de muitos sábios da antiguidade e inclusive do Mestre Jesus, que a dor desperta o homem para a verdadeira felicidade e que sem ela a alma humana não iria passar da de um animal ambulante na inconsciência do tempo. Pesquisava com os recursos disponíveis, pensava dia e noite no assunto, mas não encontrava essa filosofia na dor. Cada vez tinha mais aversão por ela, e haveria de lutar com todas as suas forças para expulsá-la do seu mundo íntimo e do seu caminho. Tomé
deduzia: a dor é incompatível com a paz. Não pode existir onde reina a felicidade e nos faz tristes quando chega. Ela é certamente um agente das trevas, porque no lugar onde está Jesus, ela desaparece. É verdadeiramente uma sombra que não suporta a luz. Tomé tinha grande interesse por Melquisedeque, porque suas histórias eram contadas de boca em boca no seio dos sacerdotes. Ele era quem curava as pessoas assomadas de enfermidades, às vezes incuráveis, com simples palavras. Orientava e encorajava muitas pessoas com uma feição de alegria muito própria. Contava-se que certa vez 2 leprosos entraram no templo embrulhados em longos mantos, burlando a proibição de ingressarem numa igreja. Ao esbarrarem no sacerdote Melquisedeque, ficaram curados. A mente de Tomé era um laboratório de análise dos fenômenos. Porém, só os aceitava depois de pensar muito sobre o assunto, submetendo-os todos aos rigores da razão. Sofria com isso, mas o que fazer? Foi a Cafarnaum e conversou longamente com Pedro acerca das suas conclusões e dúvidas. Pedro não as tinha com referência a Jesus, pois assistira a muitas curas e prodígios do Mestre, sem que ele falhasse uma só vez. Acalentava a arrojada fé naquele que realmente era o Cristo. Tomé precisaria tomar outros caminhos diferentes da desconfiança que sempre lhe assaltava o coração. Tomé se sentia sempre tranquilo junto a Pedro e João. Betsaida era a meta de todos ao cair da tarde. As reuniões se sucediam como forças que impulsionavam o progresso de novos e límpidos conceitos sobre as leis de Deus, daquele Deus único que Moisés pregara e que o próprio Melquisedeque ensinava nas suas iluminadas prédicas nas antigas sinagogas. A casa dos pescadores se encontrava arejada à espera dos discípulos e do Mestre. Após a chegada de todos, Judas Tadeu conheceu a vontade do Nazareno e abriu a cerimônia espiritual com sentida súplica. Tomé não esperou ser chamado e levantou-se, falando com desembaraço: Mestre querido, deve caber a mim hoje a posição de inquiridor, pois a minha alma anseia pela verdade. O diálogo é um princípio do saber. Quem não conversa não aprende. E perguntar e responder, creio, é um processo insubstituível na arte de enriquecer a consciência. Peço-te perdão se às vezes fico intolerável, mas preciso me esclarecer hoje, tirando a dúvida que tenho sobre a dor.
o que a dor representa para o Senhor nos caminhos humanos. O Cristo, envolvido em uma tranquilidade imperturbável, iniciou sua locução. Tomé, creio que a dor, meu filho, é um anjo em favor da humanidade, que ainda desconhece seus benefícios. O teimoso nas hostes do mal, aquele que não respeita os direitos alheios, que apressadamente julga seus semelhantes, que maltrata a quem quer que seja, por simples antipatia. O intolerante, que não mede sua brutalidade, nem as consequências que advêm da sua ignorância. A pessoa para quem o egoísmo tornou-se uma veste da vaidade, que maltrata e apedreja, querendo prevenir a sua própria hipocrisia, que tem prazer em escravizar companheiros por mera invigilância de outrem, aquele que nada cede, para esse não há outro recurso a não ser o sofrimento. Não desejar aos outros o que não queremos para nós é ser consciente de que, se não respeitarmos as leis harmoniosas da criação, cairemos nos braços desse anjo que vem nos socorrer em nome de Deus, anjo cujo nome é dor. A dor nos previne de males maiores. Tu tens pensado como aversão nos problemas, nos infortúnios, na dor que visita a humanidade, como bênçãos aparentemente escandalosas. Não penses assim, Tomé. A dor, no estágio evolutivo em que estás, abre uma visão maior a todas as criaturas para uma vida melhor. A inteligência te mostrou que os alimentos levados ao fogo e ao tempero ficam com melhor sabor, além de ser esse um meio de ajudar o trabalho da sensibilidade orgânica. Pois bem, a dor é esse fogo para os alimentos da alma, que vem para nós um tanto grosseiros, revestidos de muitas indumentárias. E os sofrimentos, os problemas e os infortúnios aguçarão a nossa sensibilidade de maneira a entendermos com mais eficiência o chamado da vida maior. E é nesse impacto que sentimos o sabor e passamos a valorizar a saúde. O esforço próprio passa a ser um trabalho que nos traz alegria na conquista dos valores eternos. Os que se revoltam com a dor desconhecem seus valores. Jesus deixou pairar uma interrogação na sua fala e os discípulos se viram meio confusos. Tomé esperou o desenrolar do raciocínio do Mestre. O Cristo, dinâmico na sua exposição, continuou. Tomé, todo extremo é constrangedor.
Se eu falo aqui da mensagem que a dor transmite, não te animo a ir buscá-la. Acho que ela é divina por não ser cega, por ter excelente visão, ter a sabedoria do grande entendimento e ser portadora da matemática celestial. Jamais bate em porta errada. Nós pedimos somente que entendas essa mensageira quando ela vier te visitar. Se não a compreendemos, ela fica por tempo indeterminado, até a hora em que somos beneficiados. As coisas se complicam para nós quando a ignorância se faz nossa companheira. O mestre mudou um pouco o tom de voz. Na verdade, meu filho, será uma maravilha ter conosco o dom de curar, que a bondade dos céus nos traz de vez em quando. Todavia, é bom que não ignores o objetivo maior dos prodígios. Eles vêm abrir os caminhos dos corações para o alcance da Boa Nova. Pelo que já falamos, os que sofrem têm maior sensibilidade e são esses que de pronto, sendo beneficiados, aceitarão a minha palavra, que é a palavra de Deus. Estou vos preparando para que todos possais curar enfermos, levantar caídos, dar vista aos cegos e fazer andar os paralíticos. Mas não vos esqueçais de que eles, mais tarde, poderão vir a adoecer novamente se não tomarem o verdadeiro elixir. Haverá simplesmente uma cura externa, até que o doente encontre o Cristo interno, de quem depende toda a felicidade e toda a cura eterna de todos os males. Para que esse Cristo aflore nos corações, é necessária a vivência de todos os preceitos ensinados por mim. Jesus fez uma pequena pausa para arrematar. A Boa Nova não percorrerá o mundo, a não ser pelas vias dos sacrifícios. Mas na verdade vos digo que por sua natureza divina, ela é uma terapia de amor, que cura todos os males da alma e do corpo. Ela vos mostra os caminhos da verdade que vos libertará. Não deveis duvidar da ação benfeitora da dor, desde que não a busquemos por fanatismo. No entanto, quando a dor vem para nos despertar do sono da ignorância, tenhamos paciência e fé, pois ela é transitória e prenuncia em todas as circunstâncias a verdadeira saúde e nos mostra com a sua engenhosa maestria o amor de Deus. Tomé teve abalos
em seus princípios de compreensão da dor, passando a encará-la de outra forma. Saiu do casarão com a mão no ombro de Pedro, com os pensamentos renovados. Que Jesus nos abençoe.
de vida que